Olá, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos dar continuidade em estatística e vamos falar um pouco sobre medidas de tendência central. Então, são alguns cálculos que nós fazemos dentro das tabelas, dentro da estatística, para poder tabular os dados, né? Criar uma maneira de organizar e analisar os dados feitos na pesquisa. Nós vamos falar sobre média aritmética, que vocês já conhecem, média aritmética ponderada, moda e mediana. Essas são as medidas de tendência central em uma pesquisa. Compartilhando com vocês o livro, para vocês localizarem aí no livro, a página é a 769, tá? 769. Medidas de tendência central. Para analisar as medidas de tendência central, considere, por exemplo, uma brincadeira comum entre muitos dos participantes de redes sociais na internet, que consiste em definir ou descrever um amigo virtual com base em várias de suas características por meio de uma única palavra. Nem sempre o amigo virtual concorda com essa redução de sua personalidade à palavra escolhida pelo outro. Em uma pesquisa estatística, por exemplo, sobre a quantidade de determinado produto industrializado a ser lançado no mercado, um publicitário também procura uma palavra ou frase que identifique e marque esse produto junto ao público. Em um estudo estatístico, depois de se fazer a coleta e a representação dos dados de uma pesquisa, é comum analisarmos as tendências que a amostra apresenta. Assim, se a pesquisa envolve muitos dados, convém sintetizar todas essas informações por meio de parâmetros que, analogamente àquela única palavra referente ao amigo virtual ou ao produto industrializado, possam caracterizá-lo. Esses parâmetros podem ser de centralização, média aritmética, mediana e moda. E pode ser também de dispersão, intervalo de variação, desvio médio, variância e desvio padrão. Nós vamos estudar primeiro esses de centralização, ok? Primeiro de centralização é a média aritmética. É a famosa média que a gente costuma, né? Já estamos acostumados a falar. Soma todos os dados e divide pela quantidade de dados somados, né? Então, olha, nessa situação, acompanhe a situação a seguir. Uma livraria vende a seguinte quantidade de livros de literatura em certa semana. Então, tem lá de segunda a sábado, 6 dias da semana, a quantidade de livros. Qual foi a média de livros vendidos durante esta semana? Então, você quer calcular a média dos livros, você vai somar todas as vendas e dividir por 6 dias. Muito simples, né, gente? Então, essa é a tal média aritmética aí que a gente vai estar calculando. O número 23 é chamado média aritmética dos números 28, 23, 22, 27. Indicamos por X com um tracinho em cima, tá vendo? Então, em estatística, esse símbolo aqui, ó, X, com esse tracinho, é chamado de média. Pode colocar, escrever média também, é óbvio, ou escrever M maiúsculo, tal, que é a primeira letra da palavra média, mas toda vez que você ver X com o tracinho em cima, entenda que é a média aritmética. A média aritmética significa que, se a venda diária dessa semana fosse sempre a mesma, ou seja, 23 livros por dia, obteríamos o mesmo total de livros vendidos, 138. Assim, na quarta-feira e no sábado, a venda da livraria foi abaixo da média,
enquanto na segunda, na quinta e na sexta foi acima. Isso é facilmente observado no gráfico ao lado. Então, aqui tem a média, ó. Na terça foi exatamente a média, os que estão acima da média e os que estão abaixo da média. Um novo símbolo aqui, ó, o símbolo de somatória. O símbolo, esse parece um M de pé assim, né? Um M colocado sobre uma das suas perninhas aqui, é o símbolo de somatória, tá? O símbolo somatória é usado para escrever abreviadamente algumas expressões que envolvem adição, cujas parcelas podem ser indexadas. Assim, indicamos a adição dos termos f e i, com i variando de 1 até n pertencente aos naturais, da seguinte maneira. Foi o que a gente fez lá, a somatória de 6 dias, né? Então não precisa ter medo não, que é só um símbolo aí. Ao invés de você escrever a somatória 28, você escreve uma somatória das frequências, dessa frequência absoluta, né, no caso, onde vai do dia 1 até o dia 6. Dia 1 é a segunda, dia 6 é o sábado, de 1 até 6. É a mesma coisa, é só um símbolo que ele usa muito em estatística aí para falar da somatória de alguns dias. Não precisa ficar preocupado, não é por causa do símbolo, vocês não vão saber usar ou calcular a média. Temos também aqui uma média aritmética ponderada. Essa média ponderada é porque ela tem um peso diferente para cada um dos dias ou para cada uma dos itens aqui, tá? Então, ó, imagine que você foi fazer uma gincana, onde o que você pegava, cada fase da gincana tinha um ponto diferente, um peso diferente para cada uma das etapas de uma gincana. Então, ó, uma gincana tem 5 fases de A e E, com diferentes níveis de dificuldade. Por isso, os pontos obtidos em cada fase são corrigidos pela multiplicação por pesos diferentes. Primeira fase vale 12 pontos, na segunda fase vale 7, na terceira 5, na quarta 6 e na quinta 8. Ou seja, o peso de cada uma das tarefas provavelmente é diferente aqui. E aí você tem que fazer o seguinte, a tabela seguinte mostra a distribuição dos pontos da equipe Lago Azul. Luz Azul, desculpa. E aí temos aqui as fases, quantos pontos ela obteve. Porém, para calcular a média, eu tenho que pegar os pontos e multiplicar pelo peso, ok? Os pontos totais vão estar aqui, ó. Só que na hora de calcular a média, eu também não vou dividir por 5 provas. Eu vou dividir pelo somatória dos pesos. Por isso que chama ponderada. Existe um peso para cada uma. Então, eu não vou dividir, que nem o número 600 entrou no total aqui 12 vezes. O número 900 entrou 7 vezes aqui no total. Então, na hora de dividir, para montar a média, é só dividir pela somatória dos pesos de cada prova. Qual a média dos pontos dessa equipe? Observando a tabela, a média dos pontos pela fase pode ser calculada da seguinte forma: a quantidade de pontos vezes o peso referente a cada ponto e vai somando. E depois você divide pela somatória de cada peso. Eles fizeram um total de 66.300 pontos, dividido por 38, que é a somatória dos pesos. Essa é a média ponderada. Ok? Teve uma média de 1.745 pontos. Essa média é conhecida como média aritmética ponderada. E aqui ele mostra o que é a média? É a soma dos pontos dividido pela soma dos pesos. É isso que está aqui, tá? Ó. A somatória dos pontos dividido pela somatória dos pesos. Ok? Não precisa, então é só um símbolo aqui. Somatória
de pontos dividido pela somatória dos pesos de cada prova. Essa média ponderada. Continuando aqui, eu vou conseguir mudar de página, só um minutinho. Aí, nós vamos falar agora sobre mediana. Então, a mediana, como ela é uma medida de tendência central, eu tenho que colocar a mediana com os dados tudo em ordem crescente. E aí eu ver qual é o que está bem no meio, qual o dado central. Ele é o dado mediano. Se for uma quantidade ímpares de dados, vai ter só um ali no meio, né? Então, se eu tiver lá, ó, esse exemplo que ele deu, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 9. Fica 4 de um lado, 4 do 8, e aqui a mediana é o número 40. Naquele exemplo dos livros, que foi de segunda a sexta, não, de segunda a sábado, que foram apenas 6 dias, eu vou mostrar para vocês aqui, a gente vai retornando. Então, se fosse esse exemplo aqui, eu teria que colocar esses números em ordem crescente e ver os dois que estavam no meio para tirar a média. Então, quando for uma quantidade par, a gente faz de uma outra forma. Eu vou colocar aqui para vocês verem. Então, só um minutinho que eu vou dar uma minimizada aqui. Isso, então, ó, os dias da semana. O menor número é 13. Em ordem crescente. Depois 22, 23, 22, 23, 25, 27 e 28. Ó, nesse deu uma quantidade par. Então, se eu colocar 3 para um lado e 3 para o outro, não vai ficar ninguém no meio. Não pode, né? Então, o que a gente faz? A gente pega os dois centrais aqui e tira a média aritmética deles. 23 mais 25 dividido por 2. Os dados têm que estar sempre organizados na ordem crescente, tá? Para você calcular a mediana. Vai dar 24, né? Quem está entre o 23 e o 25 é o número 24. É igual a 24. Então, nesse aqui dos livros, a mediana seria o número 24. Ok? Então, essa é a ideia da mediana. A mediana, você organiza os dados e depois vê quem está na região central. Vou ler rapidinho aqui. Ó. Para analisar como se determina uma mediana, observe o exemplo a seguir. As 9 classes do terceiro ano do ensino médio de uma escola têm, respectivamente, 37, essa quantidade de alunos. Colocando esses dados em ordem crescente, temos que quem ficou no meio? O número 40. A distribuição tem um número ímpar, 9 dados. Há 4 valores à esquerda de 40 e 4 valores à direita de 40. Dizemos que o valor central dessa distribuição, 40, é a mediana. Indicamos por MD, M maiúsculo, D minúsculo. MD igual a 40. O valor que ocupa a posição central de um conjunto numérico colocado em ordem crescente ou decrescente é chamado mediana. Se a distribuição tiver um número par de dados, não existe um valor central, mas 2 valores centrais. Nesse caso, a mediana é a média aritmética dos 2 valores centrais. Olha esse exemplo, né? 25, 27, 28, 30, 32, 34, 38, 40. Tem tem três valores à esquerda, 3 valores à direita e ficou 2 aqui no meio. Você vai tirar a média aritmética dos 2 valores centrais. A mediana, como a média, não precisa ser necessariamente um elemento desse conjunto.
No primeiro exemplo, a mediana 40 é um elemento da distribuição. No segundo exemplo, a mediana 31 não é um elemento da distribuição. Então, não é porque a mediana deu 31 que o número 31 tem que estar aqui. Nem o número da média também. Então, são medidas de centralizar essa pesquisa, esses dados, mas não precisa pertencer ao conjunto de dados aqui. Tranquilo, né, gente? Quando for ímpar, vai ter um lá no centro. Quando for par, vão ter dois. Você tira a média aritmética dos dois. E a outra medida de tendência central é a moda. A moda é o que está mais na moda. Então, a moda é o que mais aparecer. Esse é muito simples. Você vai lá olhar, né? Ó, qual é a frequência absoluta que mais aparece aqui? O número 13. Então, a moda é ter dois irmãos. Né? É quem tem a maior frequência absoluta. Para analisar como se determina a moda, observe o exemplo a seguir. Feita uma pesquisa para saber o número de irmãos que cada um dos 30 alunos de uma classe possui, obteve os seguintes dados. Fazendo a contagem, obtemos essa tabela. Continuando. Observe que o número de irmãos varia entre 0 e 5 e que aparece mais vezes é o número 2, isto é, 13 alunos têm dois irmãos. Dizemos que 2 é a moda desse conjunto de valores e indicamos por M maiúsculo ou minúsculo. MO, moda, igual a 2. Moda de um conjunto de valores é o valor que aparece com maior número de vezes, ou seja, é o valor de maior frequência absoluta. Um conjunto de valores pode ter uma só moda, duas modas, três modas, etc., ou nenhuma moda. Ok? Nesse exemplo anterior, ó, tinha algum número que se repetia? 25, 27, 28, 30, 32, 34, não tem nenhum que se repete. Então, esse não tem moda. É um conjunto amodal. Então, o conjunto pode também ter duas modas repetidas, né, se tiver os números que se repetem com a mesma quantidade. Aí tem um texto aqui, na página 772 e 773, e alguns exemplos aqui. Exercícios resolvidos. Tem uma tabela, no ano de 2010, o número de nascimentos por mês em uma maternidade foi esses que estão aqui. Calcule a média mensal. Soma tudo, divide por 12. Essa é a média, porque tem 12 meses, vai somar, dividir por 12. A média deu 36. Em que meses o número de nascimento ficou acima da média? Em janeiro, em março, em junho, em setembro, outubro, novembro e dezembro, onde teve acima de 36. Facinho, não é? Bem tranquilo. 2. A tabela de distribuição de frequência baixa representa o salário de 40 trabalhadores de uma empresa. Calcule o salário médio mensal. O salário médio, você vai fazer a média dos salários, né? Tem o ponto médio da classe, 190, tá vendo? Tem uma média entre o ponto médio. Se a classe vai de 180 até 200, o ponto médio é 190. Ok? 190 vezes 4, você vai tirar a média das classes e depois vai ponderar isso. 190 vezes 4, 210 vezes 18, 230 vezes 10, 250 vezes 5, 270 vezes 3, e depois dividir pelos 40 funcionários da empresa. Ah, mas só tem 5. Não, estão agrupados. Tem 40 funcionários. E aí você calcula a média. Bom, então a média você tem que, quando for em intervalo, você tem que primeiro calcular o ponto médio de cada classe, multiplicar pela quantidade, que é a frequência absoluta, é como se fosse um peso aí, né? Depois dividir pelo total de funcionários.
3. A classificação final para determinado curso é a média ponderada das provas geral com peso 3 e das provas de capacidade específica com peso 2. Nessas condições, qual é a classificação final de um aluno que obteve 62 pontos na prova de capacitação geral, 62 vezes 3, e 147 na prova de capacidade específica, 147 vezes 2. O total de pontos não é 2, é 3 mais 2, né? Ah, mas só tem duas provas, mas uma tem peso 3, outra tem peso 2. 3 mais 2, 5. Divide pelo total, 156 pontos aí. 780 dividido por 5. Continuando aqui, as marcas obtidas em metros pelos alunos numa prova de salto em distância foram as seguintes. Calcule a média, a mediana e a moda. A média, soma todos, divide por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Essa seria a média. Tá? Ó. Dividido por 9. Tranquilo? Mediana. Organiza em ordem crescente. 2,20, 2,20. São duas pessoas que fizeram 2,20. 2,23, 2,25, 2,28, depois 2,28, 2,30. Então ficou 4 à esquerda do 2,28, 4 à direita e 2,28 na medida central. Ele é a mediana. A moda é só ver quem aparece mais. Aparece duas vezes 2,20, então 2,20 é moda. E também aparece duas vezes 2,28. 2,28 também é moda. Tranquilo, né, gente? E aí, tem mais um exemplo aqui, que também vai falar da mesma coisa, tá? Sobre calcular a mediana das idades. Nesse caso aqui, ó, para você não ter que acumular, porque tem muita gente, né? Tá vendo? 6, 12, 15, você vai querer calcular a mediana das idades, quer saber, né, qual é a idade média. Você vai ter o total, né, o total de pessoas, ok? Soma o total, 6 com 12 dá 18, 18 com 15, 33, 33 mais 24, 57, 57 mais 9, 66. Você tem um total de 66. Quem está na metade? O 33. Né? 33, porque metade de 66 é 33. Então, como é uma quantidade par, é quem está no número 33 e 34. Aí você vai acumulando, como já está na ordem, ó. 6 mais 12, 18. 18 mais 15, 33. Então, quem está em 33º lugar tem 15 anos. Quem está em 34º lugar tem 20. Então, vai ficar 15 mais 20 dividido por 2. Tá? Você acumula, 33º lugar. Estava lá o número 15, 15 anos. E o 34º já mudou para outra, 20 anos. Tira a média, 17,5. Esse aqui que tem quantidade acumulada, eu não preciso escrever um por um. Depois disso, tem os exercícios aqui da página 776 para vocês fazerem, tá? Então, assistam o vídeo, depois façam os exercícios da página 776. Vai ter um plantão também de atividades nesse mesmo dia, com esses exercícios, mas já começa fazendo nessa aula. Eu vou estar online no Meet, caso vocês tenham que tirar alguma dúvida. E na quinta aula, uma aula de atividade sobre esses exercícios com plantão tirar dúvidas para vocês. Combinado? Então, essas são as medidas que a gente usa em estatística, medida de tendência central. Por hoje é isso. Bons estudos. Até a próxima aula.